Fala, gente, aqui é o professor Luiz. A gente vai começar um novo conteúdo muito importante, talvez seja o mais importante do primeiro ano do ensino médio, que é o estudo sobre ligações químicas. A gente viu que no estudo da tabela periódica, os elementos são classificados de acordo com as suas características. E as ligações químicas vão estar diretamente relacionadas ao tipo de elemento que vai ser formado, né? Que vai estar se ligando. Então, você vai ter que verificar qual é a natureza dos elementos que vão estar ligados para poder classificar e saber qual vai ser o tipo de ligação. Na natureza, basicamente, os elementos estão sempre ligados a outros, estão sempre juntos. Tá? Então, a gente vai ter vários materiais, né? O carvão, o ar, a água, granito, metais, né? Alumínio, ferro, borracha, vidro. Todos eles, ou a maioria deles, são formados por mais de um elemento, né? São formados por átomos de um mesmo elemento ou átomos de elementos diferentes. Porque os átomos precisam se ligar para encontrar um conceito chamado de estabilidade. Então, na natureza, os átomos não se encontram isolados, mas sempre em grupos, sempre em conjunto, um ligado com o outro. Essa ligação vai ser importante para todos os átomos que estão ligados, tá? Os únicos átomos que não vão se ligar com ninguém, estão sozinhos, são os gases nobres. Os gases nobres são formados por átomos isolados, ou seja, eles não vão se ligar com outros átomos. Eles vão apenas ficar ligados com ele mesmo, né? Só vai ter ele e só. Eles são poucos reativos devido a uma propriedade chamada de estabilidade. Tá? Eles vão ser estáveis, então por isso que eles não vão se ligar com outros átomos. Os demais átomos, eles sempre vão procurar uma forma de encontrar essa estabilidade. Ou eles vão ganhar elétron, ou eles vão perder elétron. Há a possibilidade também de que esses átomos possam compartilhar elétron. Quando a gente fala de ligação química, a gente está falando de elétron, tá? Porque em um átomo, o que vai ser importante são, inicialmente, numa reação, na estrutura atômica, é a quantidade de elétron. É a partir do elétron que o átomo vai se ligar. Tá? Ou esse elétron vai sair, ou esse elétron vai ser compartilhado entre os átomos. Então, o primeiro tipo de ligação que a gente vai estudar é a ligação iônica, que vai acontecer entre um metal e um ametal, ou não metal. Nesse tipo de ligação vai acontecer a troca de elétron. O átomo vai ganhar ou perder elétron e vai se formar através da atração eletrostática. Então aqui a gente tem a representação de como a ligação química a gente pode visualizar, ela é realizada, ela é visualizada. Eu vou ter os átomos, na caso aqui da água, H2O, o átomo de oxigênio no centro, e esse tracinho aqui justamente representa a ligação química. Essa ligação química pode ser através do compartilhamento de elétrons ou da troca de elétrons. Então a ligação química vai ser representada por um tracinho, esse tracinho representa uma ligação química com os elétrons. O elétron que a gente está falando é o elétron da última camada, da camada de valência. Quando a gente está falando de ligação química, está falando da última camada. A última camada é que vai ser importante. Então, para facilitar a nossa compreensão, a gente vai estudar os elementos da família A, porque é mais fácil você identificar qual é o número de elétrons da última camada. Então, da família 1A até a família 8A, que são os gases nobres, a gente vai focar na ligação desses compostos dessas famílias, desses elementos dessas famílias. Então, a gente tem, por exemplo, um composto que é da família 1A, ele possivelmente vai ser um composto monovalente. Se ele é um composto da família 2A, bivalente, ele vai ter duas ligações possíveis aí. Se é um composto da família 6A, ele vai ser bivalente também. Da 7A, ele vai ser monovalente também. Da 4A, ele vai ser tetravalente. Então,
O número de elétrons que podem ser perdidos ou compartilhados é o que vai dizer qual é a valência, qual é a quantidade de ligações que o átomo vai formar. A gente vai ter o conceito de estrutura de íons, que é um assunto bastante interessante, que vem antes do conceito de ligação. A estrutura de íons tem a ver com o número de elétrons da última camada. Essa tabela aqui indica a teoria de Gilbert Lewis, e esse cara, outro camarada aqui, que ele diz que o átomo é estável quando ele tem uma configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, é a regra do octeto. Então, todo gás nobre ele é estável e, com a exceção do hélio, todos eles têm 8 elétrons na última camada. Então, esse número 8 vai indicar a regra da estabilidade. Para ser estável, tem que ter 8 elétrons na última camada. O neônio tem 8, o hélio tem 2, ele é a exceção. O argônio tem 8, o criptônio tem 8, o xenônio tem 8 e o radônio tem 8. Para ser estável, o átomo tem que ter 8 elétrons. Tem que ter uma configuração semelhante a um gás nobre. Ou ele vai ser o hélio, ou ele vai ter uma configuração semelhante aos outros. O hélio é a exceção aos 8 elétrons. Então, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons, que é o caso do hélio, quando possui apenas uma camada. As ligações químicas podem ser iônicas, covalentes e metálicas, que vai ser o próximo estudo. Na ligação iônica, vai acontecer entre um metal e um não metal. As covalentes vai acontecer entre metais, e as metálicas vai acontecer entre metais. Basicamente, é essa classificação que a gente vai estudar. O que é uma ligação iônica, quais são as ligações iônicas, quais são as ligações covalentes e quais são as ligações metálicas. Então, a gente finaliza essa primeira aula de ligações químicas e volta numa próxima para falar sobre a ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação que a gente vai estudar. Valeu e até a próxima.